Bom, é, essa, esses próximos vídeos, então, eu vou falar de mecanismos de, né, se vocês olharem na ementa tá imagens, mas talvez um nome mais apropriado aí para o que eu vou falar agora, são os mecanismos de contraste em imagens no microscópio de transmissão. Falei um monte de palavra aí, vamos tentar entender o que eu quero dizer com isso nessa aula primeiro, tá? A gente vai focar basicamente aí no contraste de difração, falar um pouquinho do contraste de amplitude também e o que é o contraste de fase, que vocês vão ver mais para frente, tá? Então, vimos aí anteriormente, né, acabamos de ter aí aulas sobre difração, vimos então que a difração ela nada mais é do que a esfera de Ewald cortar, né, a esfera de Ewald aí do nosso feixe incidente está cortando a rede recíproca do nosso material, que ela é composta aí por várias varetinhas aí, as nossas railroads, né? Então, o que a gente está vendo aí no nosso padrão de difração é essa rede aí, né, esse lugar no espaço aí, que é do espaço recíproco, que é onde a esfera de Ewald corta essas railroads aí, né? E exatamente pelo fato dela ser, dessa amostra ser fina em uma direção, isso aqui é uma vareta, é o railroad, né? Então, com isso a gente tem difração não só na condição de Bragg, mas a gente tem também difração quando a condição de Bragg está um pouco fora da condição de Bragg. E esse o quão fora é o meu erro de excitação, o S. Tá? Então, esses dois conceitos aqui vão ser importantes nessa aula, né? Na verdade, mais especificamente no vídeo, no próximo vídeo, mas dessa aula aqui. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de imagem. Né? A imagem, então, é, né, um dos três tripés aí do nosso microscópio eletrônico de transmissão. Né? Já falamos bastante sobre difração, espectroscopia, vocês vão ver mais para frente. Imagem é aí uma das bases aí que dá força para o microscópio eletrônico de transmissão. Né? Conseguimos, então, fazer imagens aí dos mais diversos tipos. Então, por que a gente vê? Vamos pensar, a gente está falando aqui de microscopia convencional, o feixe está atravessando a amostra, né? O feixe está iluminando uma área da amostra, atravessando essa amostra. O que faz a gente ver uma região clara da amostra e a outra região escura, né? Por que uma região tem essa tonalidade? Por que a outra região tem essa tonalidade? Né? Então, essa tonalidade aqui a gente chama de contraste, né? Por que a gente vê um contraste, né? Se a gente está pensando que esse microscópio é a luz, né, a luz no caso nossa que é o feixe de elétron, está penetrando aí, atravessando a amostra, isso significa que o espalhamento, né, se essa região é escura, essa região é clara, isso significa que o elétron foi espalhado de forma diferente nessa região e nessa região aqui. Vocês concordam? Né? Então, quando a gente fala de mecanismos de contraste, que é o que a gente vai estar falando nessa aula, é, é basicamente porque, né, quando eu falo, o mecanismo de contraste é esse. É o motivo pelo qual uma região está espalhando elétron diferente da outra região e, consequentemente, dando para a gente um contraste diferente. Então, essa região ser mais clara ou mais escura que essa região. Né? Então, a gente entendeu o que faz um elétron ser espalhado de forma diferente por uma região ou pela outra, faz a gente entender por que a gente vê uma região da amostra como escura e por que a gente vê uma região da amostra como clara. Né? No MEV é uma coisa bem direta, a gente fala de dois principais aí, mecanismos de contraste. Né? A gente fala do contraste topográfico, que é o que os elétrons secundários dão para a gente. Então, a diferença de tonalidade, a diferença de contraste, é por conta de irregularidades na superfície da amostra. Né? E o contraste dos elétrons retroespalhados, o contraste de peso atômico, né? Um contraste Z, né? de peso atômico. Então, é um outro mecanismo de contraste no MEV. E no MET? Né? E no microscópio de transmissão? Quais mecanismos de contraste eu tenho? Tá? Então, eu tenho três principais mecanismos aí de contraste. O primeiro, que eu vou falar menos, que é o mais fácil de entender, é o que a gente chama de contraste de amplitude, ou contraste de massa barra espessura. Tá? Então tá aqui o nome. O que dá esse contraste para a gente? Diferença de massa, diferença de espessura. Tá? Se uma região é mais leve ou mais pesada que a outra, se uma região é mais fina ou mais grossa que a outra.
Então, é basicamente essas duas coisas, massa e espessura, né? Massa e espessura. Como assim? Uma região mais espessa interage mais com o feixe de elétrons, então eu posso esperar, né, um contraste diferente de uma região fina. Na região fina eu tinha menos amostra para interagir com o feixe, faz sentido eu ter uma diferença de contraste. Peso atômico também, se eu tenho uma amostra que não tem o mesmo peso atômico em todos os pontos, eu sei que uma região mais pesada espalha mais elétron do que uma região mais leve. Então eu tenho também o contraste de amplitude aqui. Tá? Então isso é uma contribuição muito importante para o contraste. E ele vai estar presente em quase todas as amostras. Então a gente sempre tem que lembrar do contraste de amplitude que ele pode existir, tá? Pode, ou na maioria dos casos vai existir, tá? Dificilmente uma amostra não vai ter isso aqui. Só se ela for perfeitamente paralela com uma composição totalmente homogênea, tá? Difícil ter uma amostra assim, mas esse contraste sempre vai estar aí. A grande dificuldade, aí, entre aspas, é que esse mecanismo de contraste aqui ele vai estar sempre vindo junto com outros dois, tá? Não é, na verdade, uma dificuldade, porque esses outros dois são muito interessantes. A gente pode querer fazer análise com base nesses outros dois, e com muita frequência a gente quer fazer essas análises. Tá? Quais são esses dois outros mecanismos de contraste? É o contraste de difração, que a gente vai falar bastante nessa aula. Isso aqui é uma coisa completamente diferente, tá? No MEV a gente às vezes até consegue ter um pouquinho de contraste de difração, mas é um mecanismo meio secundário. No microscópio de transmissão, em muitas amostras esse efeito aqui é dominante, ele se sobrepõe aos outros dois, então a gente quase que só vê contraste de difração. Tá? Não só isso, como a gente muitas vezes intencionalmente muda o contraste, muda a condição que a gente está analisando a nossa amostra para explorar esse mecanismo de contraste e fazer análise de várias coisas que tem na microestrutura do meu material. Vou falar um pouco sobre isso. Tá? Então, o que é o contraste de difração? Bom, cada região ela está espalhando elétrons de forma diferente. Né? Uma região, vamos imaginar que é um policristal, para começar, para fazer uma diferença bem simples. Um grão ele vai estar em uma condição de difração, o outro grão, né, vamos supor que eu estou olhando aqui um contorno de grão. Uma região aqui está em uma orientação cristalina, essa outra região aqui está em outra orientação cristalina. Pode ser que essa orientação aqui interaja mais fortemente com o meu feixe de elétrons, por exemplo. Posso ter um plano aqui na condição de Bragg dele, esse plano vai querer estar difratando bastante. Então essa região aqui pode, por exemplo, estar mais escura que esse cristal aqui do lado, se ele não estiver longe de qualquer condição de Bragg de qualquer plano. Um exemplo, tem milhares de outros que a gente vai ver aqui. Tá? Então, se eu pego uma imagem no campo claro e eu vejo ela escura, mesmo sabendo que a região ao redor dela tem uma espessura parecida e uma massa parecida, o que isso significa? Né? Se eu lembrar a minha imagem de campo claro, eu tenho lá meu padrão de difração, o que é essa imagem de campo claro? Né? Seria eu colocar a minha abertura da objetiva para escolher um dos feixes para formar a imagem, não qualquer feixe, o feixe não difratado, o feixe direto. Né? Então eu estou eliminando, cortando a intensidade de tudo que foi difratado, né, em alguma direção. Então, se essa região está escura na imagem de campo claro, o que isso significa? Bom, significa que essa intensidade aqui está pequena. Se ela está pequena, isso pode ser um indicativo de que os feixes difratados receberam boa parte dessa intensidade. Né? Então, é uma região que está espalhando bastante elétrons. Então, sempre que eu tiver uma amostra cristalina, eu vou ter contraste de difração. Tá? Esse contraste é o que eu falei. Mesmo que uma região do lado tenha uma composição um pouco diferente, pode ser que esse mecanismo de contraste aqui ele seja tão forte que você vê um grão totalmente escuro e outro grão totalmente claro, tá? Na sua imagem. Então, a gente vai explorar mais ainda esse contraste de difração, mas ele está presente sempre também em amostras cristalinas. E essas duas aqui estão sempre vindo juntos. Tá? E o terceiro
um que a gente não vai falar muito aqui, eu vou dar só uma ideia, mas é o que a gente chama de contraste de fase. Como assim fase? O que quer dizer com fase? Tá, é fase da onda, né? Lembrando que o meu elétron é uma onda, né? Meu feixe de elétrons é uma onda, e esses feixes aí, então, se eu tiver feixes que foram espalhados de forma diferente e eu junto eles de novo na minha imagem, eu posso gerar padrões aí onde eu tenho interferências construtiva, destrutiva. É, é um mecanismo de contraste que ele vai aparecer quando eu tenho regiões que as ondas aí que estão formando a minha imagem estão em fase ou fora de fase, tá? Então isso pode não estar fazendo muito sentido agora, mas faz bastante sentido quando a gente explica e estuda a microscopia de alta resolução. Tá? Todo o contraste que a gente vê na microscopia de alta resolução, aquilo que a gente chama, né, talvez da primeira vez que vocês ouçam falar, vocês veem, isso aqui é um átomo, tá? Não é um átomo. O que você está vendo lá é a interferência entre várias ondas aí que estão formando aquela imagem, tá? Então aquilo é um padrão né, o mecanismo de contraste que a gente tem lá é o contraste de fase, tá? Para a gente entender então o que a gente está vendo na imagem de alta resolução e por que aquilo pode ou não pode ser uma coluna de átomos, a gente tem que entender esse mecanismo de contraste de fase, que eu vou dar só uma ideia aqui, mas depois eu volto, eu não, né? Mais para frente no curso vocês veem essa parte aí, tá? Do contraste de fase em microscopia de alta resolução. Nessa aula aqui, a gente vai explorar mais esse mecanismo de contraste aqui, o contraste de difração. Então, antes de entrar nessa parte, vamos ver só um exemplo dos outros dois, o contraste de amplitude aqui. Então, um exemplo aqui é uma amostra que, se eu tenho uma região aqui que ela é feita basicamente silício, essa região aqui é óxido de silício, óxido de alumínio e prata. Peso atômico, a prata é o maior de todos, seguido do silício, tá? Seguido aí desses dois aqui, o óxido de silício e a alumina, né? Então percebe que essa região é mais escura que essa, mais escura que essa, mais escura que essa, tá? Como eu posso ter certeza que isso aqui é só contraste de amplitude e não tem contraste de difração? Se esse material aqui for cristalino, ele vai exibir contraste de difração também. Então o que eu posso fazer que é uma coisa que no microscópio lá é super prático. Se a gente começar a inclinar a amostra, esse mecanismo de contraste aqui é afetado, esse mecanismo de contraste não. Então, se eu começar a inclinar essa amostra e essa região aqui for consistentemente mais escura que essa, é sinal que essa região é ou mais espessa ou tem um peso atômico médio maior que essa do lado. Tá? Então, esse contraste que a gente está vendo aqui, na verdade, são para todos esses aqui, em condições que nenhum deles está difratando muito fortemente. Essa diferença de contraste, nesse caso aqui, ela é proporcional aí ao peso atômico. Essa amostra tem a mesma espessura, mas isso é uma informação que eu estou dando para vocês, tá? Não teria como saber só de olhar para essa amostra, tá? Então, nunca podemos esquecer isso daqui. A gente pode ter algum contraste de fração sobreposto aí. Esses dois contrastes vão se sobrepor, tá? E o contraste de fase? Então, tá aqui a minha imagem de alta resolução, né? Então, o que a gente está vendo, essa formação aqui, que você pode pensar que cada ponto aqui é um átomo, ou uma coluna de átomos, para ser mais preciso, isso aqui está sendo formado por na verdade, isso aqui é um padrão de interferência de todas as ondas que a gente está deixando serem construídas aqui, serem convoluídas na formação da imagem. Lembra que a gente falou para a microscopia convencional aqui, a gente usa, né, quando a gente vai fazer uma imagem de campo claro, a gente coloca aqui a nossa abertura da objetiva para escolher um feixe só. Na microscopia de alta resolução, as ondas que vão interferir são essas ondas aqui que foram espalhadas elasticamente. Então a gente tem que deixar, se a gente quiser formar aquele tipo de imagem, a gente tem que deixar vários desses feixes aqui interferirem para formar aquela imagem. Então, quanto melhor a resolução do microscópio, mais
reflexões aqui, ele vai permitir serem incorporadas naquela imagem, tá? Então, basicamente essa que é aquela resolução máxima, a gente consegue até medir usando transformada de Fourier, que a gente não vai nem entrar em detalhes, mas na microscopia de alta resolução, isso daqui que vocês estão vendo como um padrão de pontos, nada mais é do que a somatória de todas essas ondas aqui, que cada onda aqui tem uma amplitude, tem uma fase, e essa informação está aqui, tá? Então é um padrão de interferência de ondas aí. Tem muita informação do meu cristal que não está contido aí, porque o meu microscópio não tem resolução suficiente, porque ele não consegue usar aquela onda com um 2θ maior, que representa uma informação mais próxima aqui. Então, tem informação que é perdida aqui por causa da resolução do meu microscópio. Tá? De novo, estou só dando uma pincelada, mas isso aqui é um exemplo de contraste de fase, que vocês vão ver mais para frente. E o contraste, é só aqui que a gente tem contraste de fase? Não, tá? Tem essas franjas de Moiré, que eu não vou falar muito sobre elas, mas a ideia é, se eu tiver uma gradinha ou um sistema de pontos que nem esse, e eu sobrepor um outro igual a ele, só que deslocado em relação a ele, isso aqui vai gerar um outro padrão de interferência, que são essas linhas mostradas aqui. Então isso às vezes a gente vê na nossa análise, tá, no microscópio. Se a gente inclinar a amostra também, isso daqui vai começar a mudar. Mas essas franjas de Moiré aqui, elas são bem comuns. E aqui eu tenho um exemplo delas formando no nosso microscópio. Tá, dá até para a gente usar elas para fazer algumas medidas da diferença da rede de uma para outra, mas isso aí vai ser bem específico de cada caso, tá? Eu não vou também entrar em muitos detalhes aqui, tá? O mecanismo que eu queria então explorar agora é o contraste de fração. Vou começar ele no próximo vídeo.